Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Nele eu quero conversar com você mais uma vez sobre como ser mais produtivo no uso da IA generativa, principalmente aqui utilizando o Teams Assistant, ok? E antes de continuar, eu quero me apresentar. Meu nome é Alexandre, eu sou o criador do Teams Assistant e eu quero mostrar aqui para você mais um caso de uso em que você, com a ajuda do Teams Assistant, vai ser mais produtivo, principalmente no dia a dia do trabalho. Um aviso aqui, que tem a ver até com essa questão do dia a dia do trabalho. O que acontece? Se você é fã de alguma plataforma como ChatGPT, como Cloud, enfim, alguma outra inteligência artificial, saiba que o que eu vou mostrar nesse vídeo especificamente não é algo que você não possa fazer no ChatGPT ou no Cloud. Agora, da maneira produtiva como eu vou mostrar aqui para você, da maneira que eu acho que a gente precisa conseguir fazer no dia a dia do trabalho, em tarefas corridas, aí isso você não tem no ChatGPT e não tem no Cloud e acredito que não tem quase que nenhuma outra ferramenta, né? Eu não vou falar que não tem nenhuma outra ferramenta, mas quase que nenhuma outra, e eu vou exemplificar aqui para você. Então, você consegue fazer, só não consegue fazer de maneira tão produtiva quanto eu vou te mostrar aqui. E no Teams Assistance, a gente tem ainda muitas outras funcionalidades que eu não vou cobrir aqui nesse vídeo. Então, se por algum motivo, se por algum detalhe você se interessar, se inscreve no canal, que aqui a gente vai falar não só sobre o sistema que eu criei, mas principalmente sobre como ser mais produtivo no uso da IA generativa, ok? Então, essa aqui é a página de venda e em breve eu vou deixar ela aqui para você assinar. Eu ainda não deixei porque eu estou terminando aqui de gravar. Na verdade, eu vou começar a gravar os vídeos de introdução aqui da plataforma para quando um novo usuário entrar, ele ter um mínimo de conhecimento sobre a plataforma, sobre como ela funciona. E eu só passei esse vídeo aqui do YouTube na frente disso porque foi um caso de uso que apareceu agora aqui para mim e é uma coisa muito legal para eu explicar para você, porque é um caso de uso muito prático que aconteceu e que eu quero que, a partir do momento que eu apresentar esse caso de uso para você, você abstraia essa ideia e você aplique no seu negócio. Por quê? Eu vou mostrar um caso de uso aqui da parte de tecnologia, né? Um agente de tecnologia que eu criei aqui, um assistente de tecnologia que eu criei, e só que eu quero falar para você da estratégia, do caso de uso, e você vai abstrair esse conhecimento e aplicar no seu dia a dia, ok? Então vamos lá. Então, essa aqui é a carinha do Teams Assistant. Esses retângulos aqui em cima são os assistentes que eu criei até este momento nessa conta. E eu quero te chamar a atenção para esse assistente aqui, ó, esse Dev Method aqui. O que acontece? Eu vou entrar nele aqui agora, né? Ele, até, sei lá, alguns minutos atrás, o nome dele era somente Dev, porque ele era um agente, um assistente, que me ajudava com coisas de tecnologia de programação. O prompt dele era só isso aqui que eu estou selecionando aqui para você agora. Só isso aqui, ó. Você é um desenvolvedor sênior, especialista em Node.js, TypeScript e, mais especificamente, Next.js, que são basicamente as tecnologias que eu utilizei e estou utilizando para construir aqui o sistema Teams Assistant. Então, ao longo do desenvolvimento, aqui, por exemplo, aqui é o meu editor onde eu estou desenvolvendo. Ao longo do desenvolvimento, eu venho aqui e uso esse assistente para me ajudar a criar métodos, para me ajudar a pensar em algoritmos, para criar códigos para mim, ok? E o que acontece? Até hoje, durante todo esse uso que eu tenho feito aqui esse assistente especificamente, eu acho que eu criei ele, sei lá, tem um mês, mas até hoje, o que acontece? Eu tive simplesmente esse prompt aqui e eu venho pedindo coisas normais de programação. E hoje me deu um estalo aqui que é o seguinte: a coisa que eu mais peço aqui para esse assistente, a coisa que eu mais peço para esse assistente é que ele crie métodos para mim, métodos utilizando o paradigma funcional de programação. E eu gosto que quando ele crie métodos para mim, por mim, eu gosto que ele me dê exemplos de entrada e saída desses métodos, né? Eu vou te dar um exemplo aqui, eu vou te mostrar aqui isso na prática, mas você não precisa entender o que é paradigma funcional, né? Eu só estou te explicando a história toda para depois eu te ajudar a abstrair o conhecimento, aqui abstrair a ideia para você aplicar no seu dia a dia, principalmente se você assinar a plataforma, ok? Mas enfim, eu comecei a perceber, na verdade me deu um estalo aqui alguns minutos atrás, que a coisa que eu mais peço para esse assistente é para ele gerar métodos. E quando sempre, praticamente todas as vezes, eu acredito que sempre que eu peço para ele gerar algum método, eu peço também para ele exemplos de entrada e saída. Ó, para essa entrada aqui, qual seria a saída do método que você gerou para mim? Para eu ter uma visão melhor do método que o assistente criou e saber reconhecer se é o método
que está implementando o algoritmo da exata forma que eu quero colocar na minha aplicação, ok? Então, aí o que aconteceu? Eu me peguei aqui, ao longo aqui, alguns minutos atrás, eu me peguei aqui nessa conversa aqui, ó, que eu estava com ele aqui, ó. Eu estava escrevendo esse prompt aqui para ele, né? E isso daqui é uma coisa, isso aqui que eu selecionei, esse prompt inicial aqui que eu coloquei para ele, é uma coisa que acredito que eu precisaria explicar de qualquer forma, né? Para ele entender o método, qual método ele precisaria criar para mim. Só que tem uma coisa, logo após isso daqui, o que acontece? Eu estava aqui escrevendo, né, é como se, ó, eu vou pegar aqui, copiar, cancelar, vou colocar aqui na área do prompt. E eu estava aqui, logo depois de escrever esse prompt, eu me peguei aqui fazendo assim, ó, no final me dê exemplos de como, exemplos de entrada e saída do, da chamada do método criado. Enfim, eu me peguei escrevendo algo nesse tipo. Eu lembro que estava ali, eu tinha escrito umas 3 frases, mais ou menos desse tamanho aqui, ou seja, um complemento do prompt, né? Só que aí eu pensei, poxa, se esse assistente aqui, a maioria das vezes eu peço para que ele crie métodos e eu gosto que ele me mostre exemplos de chamada com retorno do método, o que eu vou fazer então? Eu vou apertar aqui a barra, já abre aqui o prompt do assistente e eu vou melhorar esse prompt aqui. Eu vim aqui e melhorei o prompt. Ó. Sua missão é me ajudar a criar métodos em TypeScript que eu vou utilizar no meu SES. O método, os métodos, aqui, vamos lá, correção. Os métodos devem sempre seguir o paradigma de programação funcional. É importante você demonstrar exemplos de retorno para determinado parâmetro. Se julgar necessário, dê mais de um exemplo. Enfim, aí o que eu fiz? Eu vim aqui, eu apertei o barra aqui, já abriu as configurações para mim, alterei aqui o prompt, salvei, voltei e eu só mandei esse mesmo prompt aqui que você está vendo agora, que na verdade eu já enviei, ele está aqui em cima, e olha só a resposta que ele me deu. Ele criou o método aqui para mim, né? E deu aqui os exemplos de uso, olha só que legal. Né? Aí, como esse era um agente que eu gostava muito de fazer isso, então eu deixei agora ele específico para fazer isso. Então, sempre que eu quiser que ele gere um método para mim, eu já venho direto nele. Agora, se eu quiser um outro agente que vai ser mais amplo, que vai me dar mais ideias mais amplas de programação, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu posso vir aqui ó, nesse assistente, eu copio só esse prompt, que é o que estava, né? Eu venho aqui em assistentes, novo, coloco aqui, ó, dev, escolho um modelo para ele, né? Nesse caso aqui eu posso escolher o Cloud, eu gosto do Cloud, eu gosto do GPT, eu gosto do Gemini 2.5 Pro, vou deixar aqui o Cloud, então eu vou criar aqui, ó, criado. Aí, neste caso aqui, eu posso ter um passo a mais aqui, que é adicionar ele na equipe, né? Então aqui tem o dev method, e se eu vier aqui agora na equipe tech, ó, eu tenho os meus assistentes techs aqui, ó. Tem o dev method, que é o criador de métodos, tem o web designer, tem o DBA e tem o dev, em que eu faço perguntas mais gerais, né? Então repare que o Teams Assistant, ele foi criado, a ideia de eu criar ele, a ideia que eu tive para criar ele e as ideias que eu tenho de features novas são para tornar a gente mais produtivo na criação de assistentes de IA ou de agentes de IA, né? Chame você como quiser. Né? Tem gente que fala que um agente ele precisa ter ferramentas para serem executadas, e aqui no Teams Assistant você tem ferramentas, você pode incluir ferramentas aqui para serem executadas, né? Enfim, eu vou mostrar isso com mais detalhes em outros vídeos, mas enfim, você tem aqui mais agilidade para criar os seus assistentes. Né? E até uma feature legal que eu acabei de adicionar é a questão aqui do áudio, aqui, ó, que você, já na tela inicial aqui dos seus assistentes, você pode vir aqui e já enviar um áudio para ele. Inclusive, isso é muito bom para quando você está no celular. Aqui eu vou abrir, ele já é um sistema preparado para celular, então ele ficaria mais ou menos assim. Aí você pode vir aqui, ó. Por exemplo, eu vou, para exemplificar essa questão do áudio aqui, eu vou utilizar aqui o assistente da Google aqui, ó. Ó, eu preciso permitir, claro, o uso do microfone, né? Eu posso perguntar aqui, eu quero saber qual os últimos resultados do time São Paulo no Campeonato Brasileiro de 2025. Aí, enfim, daqui eu já envio um áudio, ele já vai iniciar uma conversa, né? Ele vai transcrever esse áudio, vai iniciar essa conversa, e nesse caso aqui, como eu utilizei um assistente que faz uma pesquisa na web, ele já vai me. A ideia é que ele me traga esses resultados já, né?
Então, aqui, ó, os últimos resultados do São Paulo no Campeonato Brasileiro não estão detalhadamente listados nos placares específicos. Essa pesquisa aqui ficou muito ruinzinha, né? Aqui, ó, o Sonar Pro. Outra questão de produtividade. Eu não gostei dessa resposta para esse modelo. O que eu fiz aqui? Eu troquei do Sonar para o Sonar Pro, que são os modelos da Perplexed. Eu venho aqui, ó, e mando gerar com o modelo do assistente, porque eu acabei trocando aqui o modelo do assistente. E agora, aqui, ó, agora ele já me deu uma resposta melhor. Ó. De acordo com as informações disponíveis, o São Paulo tem 16º, ainda bem que eu não ligo mais para esse negócio de futebol, mas enfim, com 5 pontos após 8 rodadas. Nossa, o São Paulo tá mal, hein? Mas enfim, são questões de produtividade que eu venho implementando aqui no Teams Assistants para ajudar que você tenha a maior produtividade possível no uso da IA generativa. Então a ideia aqui, resumindo, né, é você vir aqui, criar o seu assistente com um prompt mínimo, igual quando eu criei o Dev, aqui ó, eu criei o assistente Dev, eu criei ele com prompt mínimo. Aí o que aconteceu? Em determinado momento eu percebi que eu gostaria de uma resposta em um estilo diferente, aí eu vim aqui e, na verdade, eu mudei o mesmo assistente. Aí, nesse caso, você viu aqui eu criando esse dev aqui novamente. Mas, enfim, era esse assistente aqui, ele tinha só esse prompt aqui que eu estou selecionando. Quando eu senti a necessidade, eu adicionei mais isso daqui. E a ideia é que, com o passar do tempo, eu vou ir percebendo outras questões e vou melhorando esse prompt aqui para que eu alcance a máxima produtividade com a IA generativa, ok? Por esse vídeo eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu joinha. Se você gosta desse assunto, IA, principalmente de produtividade com IA, se liga aqui no canal, porque aqui eu falo de questões de produtividade com IA, que você pode aplicar principalmente no Teams Assistants, mas também em outras plataformas, como o ChatGPT, o Cloud, o Adaptor One, ok? Enfim, vou ficando por aqui. Até uma próxima. Valeu!